Então, meus irmãos, você está na sintonia do programa Água da Vida e chegou o momento da mensagem da Palavra de Deus. Encontra-se em Tessalonicenses, capítulo de número 2, os primeiros versículos, dos versículos de número 1 até o de número 9. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas havendo primeiro padecido e sido agravado em Filipe, como sabeis, tornando-nos ousado em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza, Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como uma ama que cria seus filhos. Assim, nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossas próprias almas, porquanto ereis muito querido. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. Vos pregamos o Evangelho de Deus. Esta palavra é uma palavra que muitos pregadores, muitos doutores precisavam de ouvir esta palavra nos tempos de hoje, nos dias modernos, nesse atual século 21. Porque o que está acontecendo no mundo hoje? Se prega o Evangelho por interesses, se prega o Evangelho com avareza, a fim de faturar, a fim de ganhar, mas nós temos que pregar o Evangelho e observar o exemplo de um apóstolo tão querido, de um apóstolo tão dinâmico, de um apóstolo tão culto e inteligente, sábio, como era o exemplo do apóstolo Paulo. Paulo era fabricante de tendas, para poder não ser pesado aos irmãos ele trabalhava, mas aqui ele está dizendo que ele não chegou até os crentes da Tessalônica de uma maneira interesseira, com avareza, com engano, com fraudulência. Hoje, o Evangelho, lamentavelmente, é pregado com muitas pessoas com interesses, interesses escusos e procuram enganar as pessoas. Mas aqui nós vos trazemos a verdade de Deus. Neste programa, nós trazemos a palavra de Deus com convicção, com verdade, com firmeza, sem interesse de engano algum e sem fraudulência nenhuma. E estamos vos trazendo a palavra do Senhor. Porque o Evangelho genuíno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo precisa de continuar a ser pregado. As pessoas precisam de ouvir. O Evangelho, ele precisa de ter a credibilidade e a credibilidade daquele que é o autor e consumador da nossa fé, do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, com esta palavra, ele diz com toda a clareza, ele fala que mesmo havendo padecido e sido agravados em Filipe, quer dizer, na Ásia, bem sabeis
nos tornou ousados em Deus para falar do Evangelho com grande combate. Ele disse que a exortação dele não foi com engano, com imundícia, com fraudulência. A exortação do apóstolo Paulo era com o intuito de conduzir e de trazer as pessoas a Cristo e a veracidade da palavra de Deus. Hoje estamos protestando nesta manhã contra os falsos pregadores, contra os enganadores, contra os aproveitadores da palavra de Deus. E digo a vocês, preste atenção, né? Porque eles estão por toda parte, mas aqui nós tentamos trazer uma palavra genuína, uma palavra branda, uma palavra forte da parte da palavra de Deus, da parte do Senhor Jesus, para que a sua vida seja edificada, o seu coração seja edificado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! O exemplo de Paulo é um exemplo fidedigno, é um exemplo maravilhoso, é um exemplo que nos constrange, porque o Evangelho, irmãos, ele requer e arranca daquele que quer apregoar sacrifício, está disposto a padecer pelo nome de Cristo Jesus, o Salvador, está disposto a padecer pelo Evangelho. O Evangelho não é para se tirar vantagem dele, é muito para poder se levar as boas novas com alegria, com satisfação, né? Com amor, com carinho. Que o Senhor Jesus, nesta manhã, possa te abençoar e possa me abençoar, e que nós possamos ter esta convicção de que precisamos de levar as boas novas do Salvador e que um dia nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo para poder prestar conta do nosso serviço, do nosso trabalho. Deus que nos livre e nos guarde dos maus obreiros, dos cães, e que nos dê a sensibilidade e o discernimento para poder ouvir coisas boas, coisas que edificam, exortações boas com a palavra de Deus bem afiada, para que ela possa chegar aos nossos corações, aos corações das pessoas que precisam deste Evangelho maravilhoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.